Pessoal, vamos então aqui para a próxima questão, tá? Questãozinha 11, ó. Geometria analítica. Vamos lá. Essa questão é passível de anulação. Por quê? Vamos ver agora. Considere três pontos A, B e C no plano. Se a distância entre os pontos A e B é 80 centímetros, vamos colocar aqui então, ó. Vamos colocar A, B, né? A distância aqui, vamos colocar um pouco mais longe, ó. Essa distância aqui equivale ao quê? 80 centímetros, perfeito? 80 centímetros, certo? É, e a distância entre os pontos A e C é 60, certo? Vamos colocar o C aqui mais ou menos, ó. Essa distância aqui, ó, A até C é 60, certo? Então, a distância entre os pontos B e C pode valer, vamos lá, pode valer o quê? Essa distância aqui pode valer 20, certo? Pode valer 20, legal? Então, já descobrimos uma opção aqui, certo? Então, a gente analisou, ó, os três pontos sendo colineares, tá? Colineares, perfeito, pessoal? Agora a gente tem que analisar os três pontos não sendo colineares, até porque a gente não sabe, né, aonde esses pontos estão, né? Onde esses pontos estão, né? Se eles estão na mesma reta, colineares é esse, né? Eles estão alinhados, né? Eles estão na mesma reta, certo? A gente não sabe se eles estão na mesma reta, se eles estão ali um em um lado, outro no outro, entendeu? Então, ó, por exemplo, se a gente subir um pouquinho esse ponto B, os três pontos já não estão mais colineares. Na geometria analítica, quando a gente não tem os três pontos colineares, obviamente a gente vai ter um triângulo, certo? A gente vai ter que ter um triângulo obrigatoriamente, pessoal. Porque, ó, veja bem, aqui nós vamos ter, por exemplo, ó, o ponto A, né? Nós vamos colocar o ponto A colinear ao ponto C, tá vendo? Estão na mesma reta ali. Mas vamos descer um pouquinho aqui o ponto B, ó. Descer um pouquinho não, muitão, né? Já obtivemos um triângulo, certo? Ficou meio esquisito meu triângulo, mas tá aí para vocês. Independente do ponto que eu mexi aqui, ó, o B, o C, ou A, ou para cima, ou para baixo, se ele já sair da reta, qualquer um desses pontos, tá? Basta um ponto sair da reta que a gente vai ter um triângulo, né? Aí a gente vai entrar na condição, né, de existência do triângulo, perfeito, pessoal? E qual é a condição de existência do triângulo? Ó, nós vamos ter o lado AC, né, valendo 60, vamos ter o lado AB valendo 80 e vamos ter esse lado aqui que a gente não sabe, que a gente chama de x. Pela condição de existência, ó, do triângulo, para o triângulo existir, para ele poder ser um triângulo, nós vamos ter que ter o quê? O x menor que a soma do que os outros dois lados. Né? Somei esse lado com esse. Então, esse lado aqui tem que ser obrigatoriamente menor. Ele não pode ser igual, gente. Ele não pode ser igual. Então, ó, o x tem que ser menor que o 140, tá? Então, ó, na opção A, já está errada, porque ó, ele não pode ter o seu máximo como 150, tá? Na opção B, está errada, ele não pode ter o seu máximo como 150. Na opção C, está errada, ele não pode ter o seu máximo como 140. Ele não pode, pessoal, ele não pode. Por quê? Por quê? Porque a condição de existência diz que tem que ser menor que 140. Essa distância aqui, né? Caso seja um triângulo, tá? Então tem que ser menor. Então, se ele me diz que o máximo é 140, ele está incluindo 140. Tá, pessoal? Então não pode ser também, tá? Não pode ser. Então vamos deixar essa dúvida aqui, né? E ó, aqui me diz no mínimo 30 e no máximo 130. Pessoal, se eu tiver esse lado aqui valendo, ó, 137 centímetros, esse triângulo vai existir, né? Então nós poderíamos ter essa distância como 137 centímetros. Então, o máximo não é necessariamente o 130, né? Entendeu? Podemos ter números acima de 130, só não podemos ter o número 140. Tem que ser números abaixo de 140. Tem que ser distância abaixo do 140. Tá, pessoal? Então, ó, o gabarito aí, eu iria de E, tá? Caso a banca coloque D, é um pouco suspeito, tá, pessoal? Mas eu iria de E, mesmo estando errado, tá? Mesmo estando errado, porque também o mínimo aqui, ó, também não é 20, tá? O mínimo não é 20, não é 30. O mínimo é 20, como a gente acabou de provar aqui, tá, pessoal?
Eu não sei se foi algum erro de digitação, né? Mas tá aí. Questãozinha aí, passível de anulação, né? Mas como essa banca é meio esquisita, né? A gente espera tudo dela, tá? Legal? Vamos para a próxima então?